E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como isso tudo também se conecta, né? Porque a gente começou o vídeo falando que é um dossiê sobre o Lula. O esconde-esconde do plano de governo. As 3 vias que a matéria traz, é esse quadro aqui, né? Esse chart. Comportamento econômico, não são 3 pilares. Comportamento econômico, consciência cognitiva e normas sociais. E cada um desses tem 2 itens que eles consideram como itens-chave. Vamos olhar o primeiro. Aumentar custos para atividades e bem intensivos com base em carbono. Se sua atividade ela emite muito carbono, tem que aumentar o custo. Temos que aumentar o custo. O que é que isso... Um exemplo disso. Bom, dia 20 agora, né? Não foi muito longe. Isso aqui estava no vídeo de ontem, a gente não comentou. Teve um mega evento na fundação do Clinton com o Larry Fink da BlackRock. Também estava o cara do Unilever e uma representante da ONU sobre a pauta do ESG. E aí o Larry Fink da BlackRock, ele fala que o ESG, essa agenda, ela eleva os preços de energia, sim. Essa agenda está aumentando, está encarecendo porque ela está colocando tantas limitações em certos tipos de investimento que a energia está ficando mais cara, isso é uma verdade. E ele fala o seguinte, é realmente positivo porque reduz o prêmio verde. Pessoal, afirma que o ESG elevando os preços da energia é positivo. Elevar o preço da energia é positivo porque reduz o prêmio verde. O que é prêmio verde? O que é que ele quer falar com isso daqui? Ó? Vamos ver. The Green Premium, né? O que é o prêmio verde? O prêmio verde é o custo adicional da escolha de uma tecnologia limpa em detrimento de uma que emite maior quantidade de gases. No momento, as soluções limpas são geralmente mais caras do que a de alta emissão. Explicação bem simples. Tomemos, por exemplo, a carne. O preço médio de varejo da carne moída é de R$ 3,80 por libra, enquanto o hambúrguer à base de plantas é de R$ 5,76. O prêmio verde, para um hambúrguer zero carbono, é a diferença de custo entre os dois. Né? Você pega 5,76 menos 3,79, 1,97. O que é que o Larry Fink quer falar é o seguinte, gente. A agenda ESG está encarecendo o preço da energia. Logo, você comprar um carro elétrico e você comprar um carro a combustão, está ficando o mesmo preço no final do dia. Não é que o carro elétrico está ficando mais barato. Normalmente, assim, na história da sociedade, as coisas se popularizam conforme elas vão ficando mais baratas e mais baratas e mais baratas. E assim, inúmeras tecnologias vingaram na sociedade por ser mais eficientes e mais baratas e um novo desenvolvimento. Olha quanto custa um celular hoje, olha quanto custava um telefone fixo na década de 90. Aqui a lógica é diferente. Eles não estão preocupados em baratear o carro elétrico. Vamos aumentar o preço do combustível fóssil. Porque aí, né, não tem mais o prêmio verde. Olha a lógica. Tem como dar certo? Não sei. Se ou é ele, né, da BlackRock. Aí depois fala, incentivos econômicos para reduzir a demanda e melhorar a eficiência. Você dá dinheiro, crédito para reduzir a demanda e melhorar a eficiência, né? Crédito direcionado. Plataforma de crédito Liber prepara rating de ESG para a cadeia da indústria. A plataforma de crédito para a cadeia de fornecedores e pontos de venda de grandes indústrias está preparando um rating brasileiro, que é um ranking. Para falar assim, quem vai poder ter acesso ao dinheiro e quem não vai. Com o objetivo de fechar o ciclo da sustentabilidade na produção. Fornecedores e pontos de venda com melhores ratings serão premiados de 2 formas. Atração de mais contratos e acesso a taxas menores de juro nos financiamentos. Esses 2 itens aqui constam das propostas que a Marina Silva entregou para o Lula. Compromissos de resgate atualizado da agenda socioambiental brasileira perdida. Perceba que está todo mundo que está apoiando o Lula, do Departamento de Estado americano que veio conversar, não é que está apoiando, veio só conversar. Mas o tema estava lá, agenda verde. Passando pelo cara do diretor da fundação do FHC, passando pela turma de juristas, passando pela turma da esquerda, passando pela comunidade internacional que só fala da Amazônia, passando pela própria Marina. Vai falar lá, né? Criar linha de crédito no orçamento da União para
ações de adaptação às mudanças climáticas, a fim de incentivar municípios a implementar planos de contingência e monitoramento de extremos climáticos. E na outra, não é pior, né? Converter o Plano Safra nas bases estruturantes da transição para a agricultura de baixo carbono. Ou seja, você vai reduzir a demanda por coisas que, sabe, emitam demais, porque senão você não vai ter acesso ao Plano Safra, e mais vai ter um incentivo para quem seguir a cartilha, né? Vinculando suas linhas de crédito a compromissos e metas de redução de emissões nas propriedades rurais. Lula virou o garoto propaganda. Mais uma vez aí no papo do dia 20 agora. Olha como as coisas são. É o mesmo discurso. O Larry Fink reitera seu novo ponto de discussão ESG, alegando que risco climático é risco de investimento. Você vai classificar, né, um rating, é investimento de risco. Não vale a pena, né? O investimento de risco, tudo é menor, né? A taxa de juros é maior, investimentos são menores e tudo mais. Ele ainda fala o seguinte, ó, ele pede para mudar os estatutos do FMI e do Banco Mundial, além de reunir todos os governos para facilitar sua transição. O FMI e o Banco Mundial são aqueles bancos que normalmente ajudam os países que estão para falir, tipo a Argentina. Só vai receber o cacau se você, né, se comprometer com a agenda SG. Aí depois lá, né? Consciência cognitiva. Dar visibilidade para as pegadas de carbono pessoal. E eles estão falando bastante dessa indústria 4.0. Aqui é o site oficial do Mastercard. Site oficial. 13 de abril de 2021, São Paulo, Pedro Alves. Mastercard lança a calculadora de emissão para impulsionar o consumo consciente em todo o mundo. A partir do novo recurso, os bancos emissores podem oferecer aos seus clientes dados e insights para ajudá-los a consumirem de forma mais consciente. Se você quiser, ele tem uma inteligência artificial, né? Indústria 4.0, que vai ver nas suas compras que você comprou, tudo bonitinho. E com base que você comprou, ele vai saber, né? E vai lhe falar, você gastou isso aqui, você quer compensar? É exatamente o que eles estão pedindo, né? Dar visibilidade à pegada de carbono pessoal. No programa que a Marina deu para o Lula, estabeleceu o Sistema Nacional de Rastreabilidade de Produção Agropecuária. Aqui não vai pessoal, mas pelo menos vai para a turma do agro, né? Para a promoção da legalidade da cadeia produtiva e o reposicionamento do Brasil nos mercados internacionais. E ainda falando questões de inteligência artificial, algoritmos, lá, né? Visa, Master, Amex vão começar a categorizar compras que são feitas em loja de artefatos. Artefatos, né? Bang Bang. E ainda tem isso daqui, que já está sendo implementado em São Paulo, na gestão aí, né, do senhor Rodrigo Garcia e os deputados estaduais da Lesp. O Silvio Grimaldo trouxe aqui essa nota que é assim, o projeto da Lesp. Em conformidade com as ações de mobilização e combate ao aquecimento, a Lesp lançou recentemente um projeto que visa neutralizar as emissões. A proposta parte da identificação do volume de gases emitidos, né? Primeiro você tem que identificar, né, fazer o rastreio, e implanta metas de redução, né, plano de mitigação, com o objetivo de tornar a Câmara, né, carbono zero. Todos os funcionários terceirizados, servidores e visitantes do Palácio 9 de Julho, a sede da Lesp, participaram do levantamento de informações sobre o deslocamento pessoal até a casa, como, por exemplo, distância percorrida, frequência, tipo de transporte utilizado. Após a captação dos dados, a Assembleia atuará na elaboração de um inventário de emissão de gases, né, a partir do qual um plano de ação com média de redução será elaborado para amenizar a emissão com o plantio de árvores. Nesse primeiro ponto, no plantio de árvores. Está se criando todo o cenário para começar a fomentar as ideias para a gente ir depois para o chamado mercado de carbono, onde você come um hambúrguer e depois você faz a compensação, né? Mais um na consciência cognitiva. Aumentar a conscientização dos limites pessoais para sustentar a transição para uma sociedade líquida zero carbono. Primeiro até aqui, né? A promessa de Lula sobre a política ambiental que fez Marina sorrir. Quando a gente ganha as eleições, não haverá no nosso governo política de ministro. A política ambiental será tratada de forma transversal. Ou seja, todos os ministros terão obrigação com a questão. Todos terão a responsabilidade, aqui, ó, todos terão a responsabilidade de cuidar da política climática do país. Todos. O que é que eles estão falando ali? Aumentar a conscientização dos limites pessoais. Todo mundo, né, além do que da consciência cognitiva. Todos precisamos tomar consciência. É exatamente o que o Lula disse. Discurso do Lula.
Sobre a questão zero, o programa de Lula inclui desmatamento zero e meia comoção sobre desaparecidos. Ainda que o Lula não tenha divulgado o programa de governo dele, olhando todas as pessoas que estão se aproximando do Lula, todos os acentos que estão sendo feitos, fica difícil de imaginar o que seria um governo Lula? Aí tem aqui, ó, normas sociais. Nova definição de uma parte justa de emissões, definição de níveis aceitáveis de emissões pessoais. No programa da Marina tá lá: assegurar que a política socioambiental no futuro governo seja estabelecida e implementada com base nas seguintes diretrizes estratégicas: política ambiental transversal e integrada, fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente e promoção do controle e da participação social. Controle e da participação social. Criar a Autoridade Nacional de Segurança Climática, responsável pelo estabelecimento de metas e verificação da implementação. Quais citem normas sociais. É o que? É o conjunto de regras, definição de níveis, né? Níveis, criação de metas, né? Está aqui, ó, metas, níveis. Autoridade Nacional de Segurança Climática. Elevar o Brasil aos padrões internacionais de controle de uso de agroquímicos, não é agrotóxico, agroquímicos, que envolvem tudo, de fertilizante a defensiva agrícola. Controle, ok. Vamos controlar porque vai ter que ter um número, tem que ter uma meta, tem que ter um valor, como é que ele bota aqui? Um nível aceitável. O nível aceitável é qual? É o padrão internacional. Não é o padrão brasileiro. Aqui não existe discussão sobre padrão brasileiro, sobre soberania nacional. É padrão internacional, irmão. Vincular toda a contratação de energia nova no Sistema Interligado Nacional às metas, mais uma vez, né? Vamos definir níveis de redução das emissões. Aqui é no que a Marina deu para o Lula. Aí quando você volta lá também no debate, veja como é um discurso único nessa esquerda que vem aflorando aí ao redor de todo o planeta. O cara da Unilever, o Alan Jope, o CEO, pede que as classificações ESG sejam obrigatórias. Isso é obrigatório. Aí olha isso daqui. Eles querem delimitar, querem pôr regras, níveis. The Guardian. Você quer lutar contra as mudanças? Você quer salvar o planeta? Então, tenha menos filhos. As próximas ações que podem ser boas são: venda o seu carro, evite aviões, evite voar e vire vegetariano, de acordo com um estudo que vai dentro dos verdadeiros impactos e da diferença, né, das escolhas de quem adota aí um estilo de vida verde. Tenha menos filhos. Você é o carbono que eles querem reduzir. Viu? Se for mal, fala o seguinte: é o que eu disse semana passada, que um dia você ia acordar e descobrir que a autoridade, né, nacional te proibiu de ter mais filhos porque você extrapolou sua cota individual de emissões, né, e não tem dinheiro para comprar créditos extra da BR Foods. Gente, isso aqui parece muito absurdo, mas qual é o país que até um dia desses aí, não sei se ainda tem, política do filho único? Controlar a quantidade de filhos que as pessoas podem ter não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. O que muda é a justificativa. Antes é porque, densidade, você vai ter comida, etc. O que muda é a justificativa. A única coisa que muda é a justificativa. Agora é porque temos que salvar o planeta. Aí você volta pra lá. Tá lá, né? O evento foi esse aí, ó. Larry Fink, da BlackRock, o Alan Jope, da Unilever, e o cara fala que é a Kizar, do SG da ONU, da Milola Ogunbiye. Sei lá como é que se fala o nome dela. Muito difícil pra mim. Aí os caras ainda falam o seguinte, ó. O Bill elogia o Larry Fink por ser um dos principais impulsionadores da agenda ESG, é que o Fórum Econômico diz, né? Essa participação, essa parceria público-privado. Ex-presidente Bill Clinton e o Larry rotulam qualquer um que se oponha ao ESG como negacionistas, negadores, né? Você é um negacionista. O cara do Alan Jope, o Alan Jope da Unilever, isso aqui eu mandei pra vocês no vídeo, isso aqui é o Legendary. Ele fala que
tem um grande... Assim, ele fala que o George Orwell fala uma coisa que hoje eles estão vendo, tem que começar a repetir o óbvio, que vivemos na emergência e as pessoas não querem aceitar e que não dá para tolerar os intolerantes. E ele fala da turma anti-woke. Ele fala abertamente, não podemos, né, temos que lutar contra a turma anti-woke. Depois ele fala isso, quem viu o vídeo tá no canal Telegram, o pessoal bate palma, Então vocês estão vendo, né? Ser anti-woke é ser contra a turma. Isso aí é ser woke. É a turma do Lula, no final do dia. Aí vamos voltar agora pro programa do Lula, que ele quer esconder. Caio Junqueira traz informação. Caio Junqueira, nossa, ele tem tantos amigos no PT, sabe de tudo. Ele falou, por alianças, Lula suspende programa final de governo. O que era ruim fica pior. A ideia predominante hoje é apresentar um programa apenas após as eleições. Antes, o plano era publicar um documento aprofundando diretrizes gerais apresentadas no dia 21 de junho. A ideia ventilada era, no decorrer da campanha, apresentar um programa a partir de 2 eixos, que eram as sugestões recebidas por uma plataforma na internet e também em mesas de diálogos setoriais. De acordo com fontes da campanha, são diversos os motivos, mas o principal é o que a ausência de um documento definitivo ajuda o Lula a angariar apoio que o petista tem buscado, especialmente entre os nomes ao centro do espectro político. Se o Lula revelasse o que ele quer fazer, ele perderia apoio do centro. O que é que o Lula quer fazer? Assustador, né? Se o Lula revelasse, ele perderia apoio. Justamente o perfil que os petistas buscam para vencer no primeiro turno está central da campanha nesta reta final. Uma alta fonte da campanha, por exemplo, disse à CNN que o apoio de parte do ex-candidato a presidente é um exemplo disso. A leitura é de que, se já houvesse um programa fechado, conforme idealizado inicialmente, não seria possível negociar apoios na reta final para o primeiro turno. Além disso, integrantes da campanha dizem que não é um programa apresentado de antemão que fará Lula vencer. Mais que isso, a depender do que estiver no documento, pode dar munição ao principal adversário, Bolsonaro. Imagina o tipo de conteúdo, o tipo de ideias, a agenda que o Lula tem por detrás dele. Olha a turma que está apoiando ele. Olha as falas do Lula como se encaixam perfeitamente em algumas movimentações internacionais que não são pessoas qualquer. Lembra, eu não coloquei aqui, lembra da matéria que a gente comentou anteontem? Que foi o Lauro Jardim que revelou que o Alexandre Padilha, que é o cara que o Lula vem designando aí para conversar com o mercado financeiro, na semana passada, na terça-feira, ele estava na sede da XP e ele começou a contar um pouquinho do que é que o Lula planeja, né, para a economia, para um grande investidor estrangeiro. Não é um investidor nacional, é um investidor estrangeiro. Essa turma sabe. Essa turma sabe. A gente não sabe. É aquela coisa, né? Eu nunca vi esconder coisa boa. Eu nunca vi esconder filho bonito. Todo mundo quer mostrar. E a turma tá de brincadeira. Aí você vê. Olha o que acabou de falar. O Lula escondendo para não perder apoios do centro. O centro. Você vê que o centro no Brasil hoje é uma coisa estranha, né? A turma do centro. É um centro-esquerda. E ainda assim o Lula tem que esconder. E aí você vê o seguinte. Meirelles já enfrenta resistência no PT. O descontentamento só não se torna público porque a prioridade agora é ajudar a eleger Lula. Um debate poderia prejudicar a campanha do petista, mas a tensão é crescente. Essa matéria aqui é a Mônica Bergamo. Altos e baixos. Ao contrário do mercado financeiro, que vibrou com a presença de Meirelles na campanha, os economistas do PT resistem a ele. A razão que causa reações diferentes nos dois lados é justamente o que Meirelles simboliza. A adoção do teto de gastos, de uma política fiscal ortodoxa que não estão incluídos no programa do candidato petista. Meirelles passa longe de ser, né, um cara que acho que vocês olham com admiração. As ideias do Meirelles já são um pouco retrógradas. Ainda assim, o PT já está tendo problemas. Imagina se o Lula realmente revelasse os seus verdadeiros planos. E a turma tá de brincadeira.
falando que Bolsonaro vai destruir o Brasil, uma ameaça à democracia. No final do dia, pessoal, o que tá, sabe, conectando tudo isso, que tá controlando o que se passa no Brasil, se chama egoísmo. É uma turma que, sei lá, tem aí 100, 200 jornalistas que falam assim, cara, se o Lula vencer, nosso jornal vai voltar a ter grandes verbas de publicidade. A gente vai ganhar mais. Se a sociedade falir, não importa, a gente vai continuar ganhando bem, porque a gente vai sustentar o governo. Eles sabem disso. Pelo amor de Deus. Tá um absurdo o que tá acontecendo. Tá um absurdo. Um absurdo, assim, o posicionamento de... Assim, cara, não é jornalismo. Não é o cara nem ter lado. Já passou, sabe, da torcida. O que alguns jornalistas estão falando, já passou da torcida. Já passou de torcida. E aí, sempre vale lembrar, o Fernando Uric falou o seguinte, ó, que fique claro, a crise energética na Europa é obra de políticos influenciados por uma agenda que ignora as complexidades do sistema de energia global e seus enormes benefícios à humanidade. Criaram escassez artificial impedindo o progresso humano do meio ambiente. E o Amazônia Azul diz, ó, não somente políticos, pessoas do mercado financeiro também simpatizam ou simpatizaram com essa agenda. É bom lembrar. E vocês estão vendo inúmeras pessoas, né, inclusive estão vibrando aí, né, com a... Aí, ó, ao contrário do mercado financeiro que vibrou com a venda do Meirelles, tem muita gente, a turma do Benchimol que tá apoiando o Lula, abrindo as portas da XP, pro Padilha conversar com um grande investidor internacional. Essa turma não tem preocupação com o Brasil, tem preocupação com eles. E dá pra comentar umas besteiras mais? Dá. Eu tinha umas notícias aqui extras, eu não sabia se dava pra comentar. Pra não ficar meio triste, você vê aí, né? Isso tudo avançando, a gente fala assim, meu Deus do céu, tem o que fazer? Tem alguns caminhos, tem algumas coisas que dá pra ser feita. No Brasil hoje, você vê que a coisa ainda tá engateando. Mas nos Estados Unidos, esse movimento anti-woke, ele vem ganhando realmente força. Esse aqui é o Vivek, a gente já falou dele algumas vezes. É um cara aí que ele montou um fundo de investimentos anti-SG, anti-woke. Que o negócio dele é investir onde é eficaz, onde dá dinheiro. Seguir a lógica de mercado, a de sempre, né, que tem que dar lucro. E aí, do mesmo jeito que a turminha que você vê, BlackRock, etc., fundos, eles compram algumas ações para ter um acesso, né, a um conselho das empresas e poder no conselho direcionar algumas coisas. O fundo dele, que é o Strive, não sei como é que se pronuncia, ele também mandaram lá, né, um ofício. Ele fala o seguinte, o nosso mandato de acionista para a Apple. A contratação deve ser baseada no mérito. Não em critérios de identidade, não, no mérito. No mérito. Só para a questão do programa do Lula, era para eu ter comentado. Olha o que comentei na entrevista que eu mandei vocês assistirem. Se vocês não assistiram, não é problema meu, mas o link tá sempre aqui na descrição do programa Quinto Elemento. É o primeiro link. Olha tudo que comentou na entrevista sobre Previc, sobre B3, sobre a CVM. Olha o que foi feito no passado. Que não era essa área da internet que a gente vive hoje com essa agenda. Olha o que foi na passada. Previc, CVM, B3, etc. Penso que pode ser feito hoje. Fica de reflexão. Quem não está perdido, veja a entrevista. Você não vai gastar o seu tempo à toa. Eu não vou despertar o seu tempo. E o Vivek ainda traz outra coisa, que aí também tem conexão toda tal com o Previc. Ele fala o seguinte, ó. Veja 2 artigos no mesmo resumo diário de hoje. Assim, ó, as considerações de investimento SG são ilegais de acordo com as leis de muitos estados. O fundo de pensões públicos estão esmagadoramente votando nas resoluções SG. É impressionante quantos fundos de pensão aparentemente estão violando as leis de seus próprios estados. Como os grandes fundos de pensão também estão sendo utilizados para avançar com essas agendas. Quem direciona, quem cria a série de regras dos fundos de pensão no Brasil? A Previc. Quem é que estava na Previc nessas grandes mudanças? O Carlos Gabas. Vê a entrevista. Primeiro link da descrição. E aí, só para fechar com 2 noticinhas para a gente fazer um comparativo com o Brasil. Fábricas na Europa reduzem produção por conta de energia cara. O Estadão está começando a falar sobre isso agora. Imagina se a imprensa brasileira realmente quisesse noticial. Enquanto eles ficam aí falando de né? Até quando vai a deflação no Brasil, até quando vai o crescimento, blá blá blá. Na Alemanha, a inflação mensal para o PPI é inflação para o produtor, né? De trás para frente. Production, inflation, negócio desse aí. Enfim.
Inflação para o produtor em um mês, 7,9%. No ano comparativo, 46%. Alemanha. Bem verdinha. Conta da crise na Europa já chega a quase 500 bilhões de dólares. Países da União Europeia e Reino Unido já destinaram juntos 496 bilhões para amortecer o impacto da crise sobre os consumidores e empresas, segundo o levantamento do Centro de Estudos Bruegel. Olha tudo aí que, sei lá, pode bater na porta do nosso Brasil. Por isso, traga um voto para o Jair. Traga um voto para o Jair. Não vai cair o seu dedo. Conversar com seus amigos, né? Manda um áudio, qualquer coisa. E é isso. Fico por aqui. Se gostar de conteúdo, para membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Dá uma olhada na entrevista. Tá aqui embaixo. Programa Quinto Elemento. O papo de quinta com o Arthur Machado. Escuta. E eu te vejo amanhã. Lembre de compartilhar o vídeo. E tamo junto. Falou, galera. Fui.